Rocha, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Atratino. Vereadora Beni Brioli. Vereador Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Jonathan. Jonathan Anjos presente. Andrigo. Folha. Folha presente. Leandro Portugal. Aí, você está aí? A gente está procurando você. Leonardo Jordano. Galo. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Marcos Sabino presente. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Obrigado, meu irmão. Responsa. Senhor presidente. 11 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos os trabalhos. Convidar o vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar todos os presentes de pé, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 133. União e paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola de seu manto sacerdotal. É como o orvalho do irmão que cai sobre os montes de Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Registrado pelo vereador Leonardo Jordano. Convidar o vereador Cariello para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Posso começar? Pode me convidar primeiro? Convidei o nobre vereador Cariello a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 74ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2022, presidida pelo vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário da mesa diretora. Às 14 horas e 25 minutos do dia 15 do mês de dezembro de 2023, sob a presidência do vereador Emanuel Rocha, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas pelos vereadores Casota e Casota, ambos a convite. Além destes vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Atratino Corte, Beni Brioli, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jonatas Anjo, Folha, Leonardo Jordano, Doutor Nazar, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello e Túlio, professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos vereadores Daniel Marques, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Cal, Paulo Velasco e Verônica Lima. Permaneceu ausente o vereador Galo, fazendo em plenária a frequência de 20 senhores edis.
Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O vereador Marcos Sabino leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Projeto de lei 170, de autoria do vereador Leonardo Giordano. Lido e encaminhado o projeto de resolução 10, de autoria da mesa diretora. Lidas e encaminhadas as indicações 3689, 3690 e 3691, todas de autoria do vereador Casota. Seguidamente, foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelos falecidos da Covid-19. Neste momento, o presidente titular assumiu a direção dos trabalhos. Continuando, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de lei 137, de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Foram lidos pelo senhor presidente os pareceres favoráveis das comissões, discutido pelo autor e pelos vereadores Folha, Douglas, Beni, professor Túlio, Paulo Eduardo Gomes e Casota. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 170, de autoria do vereador Leonardo Giordano. Foram lidos pelo pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor, aprovado em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de intertício legal, requeridas e obtidas pelo douto plenário. Projeto de lei 105, de autoria do vereador Casota, aprovado em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de intertício legal, requeridas e obtidas pelo douto plenário. Substitutivo 001 ao projeto de lei 173, de autoria da Comissão Permanente de Esporte e Lazer, sendo coautores vereadores Fabiano Gonçalves e Galo. Foram lidos pelo senhor presidente os pareceres favoráveis das comissões competentes, com parecer favorável à emenda exarada, verbalmente, pela vereadora Verônica Lima, membro da CCJ, discutido pelo autor e pelos vereadores Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes, Verônica Lima, Leonardo Giordano e Daniel Marques. Aprovado em segunda discussão e redação final, com a emenda. Projeto de lei 68, oriundo da mensagem executiva 21, dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes a matérias, discutidos pelos vereadores Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves e Paulo Eduardo Gomes. Em seguida, o senhor presidente convidou os vereadores Casota e Marcos Sabinos para escrutinadores da votação. Nesse momento, o vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo, encaminhou pelo voto sim, e o professor Túlio encaminhou pelo voto sim. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que votassem sim, votariam pela aprovação, que votassem não, contra a aprovação do projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Daniel Marques, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto. Senhores 18 edis. Votaram sim 17, a saber, Atratino, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonatas Anjos, Andrigo de Carvalho, Folha, Portugal, doutor Nazar, Marcos Sabino, Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Cariello e professor Túlio, com abstenção de um senhor edil, a saber, Douglas Gomes. Aprovado em segunda discussão e redação final. Usaram da palavra para justificativa de voto os vereadores Daniel Marques e Marcos Sabino. Seguidamente, os vereadores Douglas, professor Túlio, Beni Brioli e Paulo Eduardo Gomes fizeram pequenas intervenções para a retomada da ocorrência da empresa Vipacaf, que se encontrava na mesma, devido à continuidade da falta de combustível no transporte e de motorista para atendimento a pacientes que precisavam se deslocar para outros lugares, para os devidos tratamentos. Portanto, muito grave a apresentação de áudio pelo mandato do edil Douglas, de uma das mães desses pacientes que se deixavam de fazer seus tratamentos, ainda questionando esse edil referente à grade que não se cumpria e havia necessidade urgente de que essa situação se resolvesse. As denúncias efetuadas pelo edil, professor Túlio, no que se dizia a respeito a funcionários fantasma na saúde, haja vista a função, nome e locais de trabalho, serão postos ao conhecimento do Ministério Público
para que ficasse ciente sobre, e uma palavra diretamente ao prefeito Axel Grael sobre o cancelamento da audiência pública atinente à lei urbanística, o que deixou este mandato extremamente irritado, considerando golpe, mas que usaria de todo o veículo de comunicação para dizer que haveria sim, no dia por vir, esta audiência pública. Por último, a vereadora Bene posicionou-se concernente ao voto da relatora, presidente do STF, a ministra Rosa Weber, contrário à manutenção do orçamento secreto, e que esta magistrada também objetiva por uma sociedade mais justa e igualitária, principalmente na reconstrução da democracia. As cobranças e críticas do mandato do vereador Paulo Eduardo Gomes sobre o posicionamento da presidência, as dinâmicas e deliberações feitas no Colégio de Líderes e que não condiziam com esta casa. No entanto, gerou um grande debate entre os edis, que ainda se encontrava presente ao plenário, atinente a ter ou não audiência pública. Dia 16, às 18 horas, o que seria um escárnio, mas que poderia incorrer na invalidade. Não haveria um discurso em alto nível, sem contar com a orientação da promotora Renata Scarpa. Dito isso, e havendo audiência pública da lei urbanística, parecerá pressão do governo para o acontecimento, como também o favorecimento às construtoras. Enfim, ao passo de que a presidência desse poder devia tomar conhecimento do governo, que este poder era autônomo. E assim seguiu o debate. Os apartes aconteciam por intervenções dos edis Leandro Portugal, professor Túlio, Douglas, Daniel Marques. Esta ata foi lavrada oficialmente nos anais desta Câmara, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h25, marcando a próxima sessão para o dia 20 de dezembro. A hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada essa ata por redatora-chefe de serviços de ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo membro da mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Em votação. Ata em votação. Presidente, registrou minha presença? Registrar a presença do vereador Fabiano Gonçalves. Paulo Eduardo Gomes. Alguém mais? Vereador Douglas. Eu pedi a fala para fazer uma correção na ata. Pois não. Num determinado momento da leitura da ata é mencionado que a Vipacaf é uma empresa. Vipacaf é vice-presidência de atenção básica, coordenada pelo doutor Ramon. Por favor. Vai corrigir, vereador. Pode deixar que vai corrigir. Não, Vossa Excelência ouviu direito? Onde é? Atenção hospitalar. Sim, sim. E foi caracterizada na ata como empresa. Eu estou errado, Casiota? Vereador, está correto, ela vai retificar a ata, por favor. A ata será retificada. Tá certo, Ok. Paulo. Tá certo. Estou alguns minutos chegando na Câmara. Para o primeiro secretário, vereador Emanuel Rocha, para a leitura da pauta do dia de hoje. Pauta. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria de Diretoras das Comissões Permanentes. Pauta do dia 20 de dezembro de 2022, resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Projeto-Lei 171/2022, altera a Lei Ordinária 3519, que institui o Estatuto Municipal da Pessoa Gestante para incluir o direito das pessoas gestantes e parturientes, surdas ou a deficiência auditiva, a serem acompanhados por intérprete da língua brasileira de sinais. Autor, vereador, professor Túlio. Projeto-Lei 172/2022, dispõe sobre a prorrogação do pagamento do benefício assistencial para residentes nas áreas de elevado risco de deslizamento em Jurujuba e Preventório. Autor, mensagem executiva 23/2022. Projeto-Lei 173/2022, dispõe sobre a prorrogação de 1 ano do pagamento do benefício assistencial mensal para as famílias da comunidade Boa Esperança, bairro Piratininga, que tiveram suas casas afetadas em razão do incidente ocorrido no dia 10 de novembro de 2018. Autor, mensagem executiva 24/2022. Projeto-Lei 174/2022, dispõe sobre prorrogação de mais 1 ano do pagamento do benefício assistencial mensal para os ocupantes dos imóveis localizados na Avenida Washington Luiz, sem número, com entrada também pela Rua Presidente Castelo Branco, sem número, aterrado de São Lourenço, município de Niterói, das outras providências. Autor, mensagem executiva 25/2022. Projeto-Lei 175/2022, classifica-se
classifica o bagaço resultante da filtração dos mostos da fabricação de cerveja como coproduto, autoriza o seu uso no município de Niterói para fins alimentares e outros produtos com valor agregado. Autor, mensagem executiva 26/2022. Projeto Lei 176/2022 institui o Programa Social de Neutralização de Carbono no município de Niterói. Autor, mensagem executiva 27/2022. Lei 177/2022 institui o direito de gratuidade e pagamento de tarifa nos transportes coletivos municipais ao acompanhante de criança matriculada cadastrada no censo escolar, que seja oriunda das creches conveniadas com a rede municipal e da educação de Niterói. Autor, mensagem executiva 28/2022. Projeto Lei 178/2022 institui o piso salarial profissional municipal para os profissionais de magistério. Institui o piso salarial profissional municipal para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Professor 1, nível médio, apoio especializado, ensino fundamental, educação infantil e bilíngue. Mensagem executiva 29/2022. Mensagem, projeto Lei 179/2022. Cria o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego e das outras providências. Autor, mensagem executiva 30/2022. Projeto Lei 180/2022. Altera a Lei 2288, 30 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a criação do Fundo de Oscilação do Risco no âmbito do regime próprio da Previdência Social de Niterói. Autor, a mensagem executiva 31/2022. Projeto Lei 181/2022. Altera o artigo 10 da Lei 3774/2018, 16 de outubro de 2018. Autor, mensagem executiva 32/2022. Indicação 3693/2022. Sugere ao Executivo, através do órgão competente, que providencie limpeza e capina roçadeira em toda a extensão da Rua Jornalista Sérgio Porto, Santa Barra. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 3700/2022. Sugere o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie obra de construção de 2 lombadas de quebra-mola, serviço de pintura, instalação, placa de sinalização na entrada da Rua Hélio Matos, esquina com a rodovia Amaral Peixoto, Santa Bárbara. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 3701/2022. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitada providências contra a cabine, limpeza e extensão na Rua Galvão Barreto. Autor, vereador Renato Carillo. Indicação 3704/2022. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitado providências contra o reparo da bomba d'água na Rua Tenente Osório. Autor, vereador Renato Carillo. Indicação 3705/2022. Sugere ao Poder Executivo a realização de serviços na Escola Municipal Honorino de Carvalho. Autor, vereador professor Túlio. Indicação 3706/2022. Sugere ao Poder Executivo reparo na rede de iluminação pública na Rua 22 de Novembro. Autor, vereador professor Túlio. Indicação 3707. Sugere ao Poder Executivo reparo da asfaltamento da Rua 22 de Novembro. Autor, vereador professor Túlio. Indicação 3709/2022. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que providencie obra de reparo na calçada Romaria Martinha Carreiro. Autor, vereador Douglas. Indicação 3713. Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie reparo dos fios de cabo que se encontram soltos em toda a extensão da Rua José Marques Fonseca. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 3714. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, a remoção do veículo abandonado localizado na calçada da Rua Romualdo Peixoto Fonseca. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 3718. Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie obra de construção de 2 lombadas quebra-mola, serviço de instalação, placa de sinalização, entrada da Rua Hélio Matos, rodovia Amaral Peixoto, Santa Barra. Autor, vereador Douglas. Senhor presidente, lido o expediente. Senhor presidente. Lido o expediente. Paulo já deu. Queria, antes da início da sessão, tem alguma moção aí? Eu quero falar com você. Espera aí, eu quero falar com você. Antes de começar a sessão, queria pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Covid. Por favor. Todos de pé.
minutinho, Túlio. Antes, Vossa Excelência, eu tenho só um projeto do vereador Emanuel. Queria aqui combinar com os colegas. Daniel, um minutinho só. Douglas, por favor. Nós recebemos ontem 10 mensagens executivas. Eu queria combinar aqui com os colegas da gente fazer uma sessão, naturalmente uma sessão, mas se for quanto mais rápida, e íamos para a presidência da Câmara para fazermos um cronograma e, porventura, tivermos mensagens que tenham interseção, ou seja, que tenham unanimidade, a gente combina entre nós. Então, eu ia aqui pedir aos colegas se poderíamos fazer isso. Naturalmente, a sessão... a gente podia terminar a sessão a hora que fosse enfim, que desse para nós terminarmos, e depois iríamos para a presidência da Câmara discutir as mensagens, ok? Vou dar a palavra ao professor Túlio, que pediu pela ordem. Hoje. Não, sim, elas chegaram, eu vou levá-las para lá, e aí vamos olhar juntos, ok? Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de chamar a atenção, nós temos hoje aqui a presença de um coletivo de trabalhadores da Prainha de Piratininga. E nós fizemos algumas reuniões com o coletivo e nós tiramos um encaminhamento que foi o seguinte: solicitar uma reunião com o Axel, o Poder Executivo, para que o Poder Executivo alterasse um decreto que fala sobre o número de licenças da região da Prainha. Hoje, somente 2 ambulantes têm autorização lá para vender os seus produtos na Prainha. Então, qual é o nosso pedido? E a gente está fortalecendo aqui o pedido do coletivo. Só quem pode mexer nisso é o prefeito, porque é um decreto. Nós aqui no Legislativo não temos autorização para mexer no decreto. Então, a nossa proposta é que nós façamos uma reunião com o Axel ou com alguém do Poder Executivo, junto com os trabalhadores da Prainha de Piratininga, para que a gente pudesse editar o decreto. Ah, mas são 2. Vai aumentar para quanto? Vamos debater coletivamente. Porque o pessoal do coletivo são moradores. Eles moram ali naquela região. Eles conhecem a região. Eles têm compromisso com a região. Eles têm carinho pela região. Então, quando a gente coloca trabalhadores, ambulantes, que conhecem a região e têm um carinho, a tendência é que os cuidados sejam cada vez maiores. E tem um outro ponto, as pessoas precisam trabalhar. Então, o que eles querem, eles estão se organizando para isso, é o direito de trabalhar, é o direito de levar o pão de cada dia para as famílias deles. Então, faço um pedido especial à Vossa Excelência, presidente Cal, ao líder do governo, que nós consigamos uma reuniãozinha, porque com essa reuniãozinha a gente pode, junto com o coletivo, a gente pode chegar a um consenso e a gente pode alterar o decreto, porque nós, na Câmara, não conseguimos fazer essa alteração. A gente precisa fazer a alteração, quem faz é o Poder Executivo. Então, uma reunião, a gente consegue, juntos, pensar qual é a melhor maneira de atuar. O segundo ponto, presidente, que aí entra diretamente nas mensagens executivas, eu tenho uma preocupação só. Eu concordo com a ideia da gente debater, e é isso mesmo, debater lá dentro e montar um calendário. A única coisa que eu peço é tempo para a nossa equipe, a nossa assessoria, estudar as mensagens. Nossa equipe precisa de tempo. Tendo tempo, nós vamos fazer um estudo dessas 10 mensagens e vamos dar parecer, e vamos fazer emenda, e vamos fazer o processo andar. Mas a gente precisa de tempo. Eu tenho uma preocupação especial, que a nossa assessoria já fez uma leitura inicial das mensagens, e eu não vi mensagem sobre escola parceira. Isso é uma preocupação, porque se a gente não tem mensagem sobre escola parceira, eu fico pensando, será que a mensagem do escola parceira vai chegar só em janeiro? Em janeiro, na verdade, é o nosso recesso, né, vereador Daniel? Isso. Mas não chegou sobre o convênio. Então, eu tenho uma preocupação em relação à escola parceira, porque a gente vai entrar em recesso.
O nosso recesso é janeiro. Não, nosso recesso seria dia 15 de dezembro, pelo regimento interno. Beleza. Esse é o nosso recesso, de 15 de dezembro a 31 de janeiro, o que é um absurdo o que a gente está fazendo aqui. Mais dramático ainda, porque, vereador Fabiano, a gente vai chegar a mensagem do Escola Parceira em fevereiro. Só que, amigo, é escola. É escola. Janeiro as matrículas estão acontecendo. Então a mensagem vai chegar em fevereiro para a gente discutir, para aprovar em março. E a criança que está sem aula? E a família que vai passar as férias no desespero, sem saber se o filho estará ou não matriculado. Então, eu peço aos representantes do governo, não sei se o Rafa está aqui, não vi o Rafa Ortiz, não vi, mas pedir, de repente, ao Caio, o líder do governo, que apresse o governo em relação à escola parceira. Senão, a gente vai ter o mesmo problema de antigamente. Não que eu seja fã do escola parceira, todo mundo sabe aqui que o que eu quero é dinheiro público na educação pública. Mas na situação que a gente está, com 3.075 crianças fora da escola, a gente precisa correr com esse processo. E o terceiro ponto, presidente, já para passar, porque óbvio, nós temos um combinado de fazer uma sessão rápida. Vereador Túlio, eu quero fazer uma sessão bem rápida. Vossa Excelência tocou num assunto importante. Sim, sim. E eu quero partilhá-lo no seguinte. Hoje, dia 20 de dezembro, eu posso afirmar que dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, se tivermos 3 câmaras municipais funcionando, é muito. Nós estamos descumprindo o regimento interno dessa casa. Nós estamos rasgando o que está escrito nas páginas daquele livro que vossas excelências, que estão aqui há mais tempo do que eu, votaram. O que era para ser uma exceção está se tornando uma realidade, ou uma constância, uma má prática. E aí, presidente, sem nenhum prejuízo, eu vou sugerir que a gente faça uma emenda alterando o regimento interno e colocando a data do recesso dia 30 de dezembro. Sabe por quê, presidente? Porque não é justo a gente ter uma coisa escrita e ter outra na prática. A Comissão de Orçamento e Finanças ontem realizou sua última reunião. Ontem, falei isso para os membros. São 480 emendas para dar parecer, presidente. Os vereadores não estão de brincadeira aqui, não. O governo teve 350 dias para mandar essas emendas, manda hoje. Isso é uma falta de respeito. 10 mensagens que têm impactos orçamentários, que tem que ter previsão em LOA. Estão pensando o quê, presidente? Eu digo a Vossa Excelência, não vou aceitar isso. Se os meus pares aceitam, eu não aceito, porque isso é um desrespeito com o que está preconizado no regimento interno. Aí dá razão quando as pessoas dizem que essa casa aqui está de joelho para o Executivo. Dá razão a isso. Isso é uma afronta aos vereadores. Se fosse uma mensagem, nós relevaríamos, como foi o caso da emenda que veio do Ministério Público, sugerindo a elaboração de uma emenda para a criação do Conselho Escolar 4 e 5. A gente abre uma exceção. Agora, presidente, 10 mensagens é me chamar de incompetente, é desprestigiar a presidência de Vossa Excelência, é falta de respeito com os vereadores desta casa. Se as pessoas não se sentem ofendidas, eu me sinto. Porque o governo executivo não é maior do que o poder legislativo. Não é. Nós somos poderes independentes e vivemos de uma forma harmônica. Agora, o que está acontecendo é vexatório. E são matérias importantes, que dependem de apreciação de impacto, que tem que ter prerrogativa na LOA. E aí, presidente, fica a Vossa Excelência bem tranquila. Eu não vou fazer reunião da Comissão de Orçamento. Obrigado. Só para concluir, vereador Carrielo, presidente Cal, eu corroboro aí com as palavras do vereador Fabiano. Quando um governo tem que mandar... E olha que hoje eu estou bem light, hein, presidente? Mesmo sem a paçoca, eu estou bem light. Super tranquilo, super de boa. Mas assim, quando o governo, vereador Carrielo, manda 10 mensagens executivas no dia
19 ou 20, hoje é 20? No dia 20 de dezembro, significa que o governo não se planejou. O governo não se planejou. Não se planejou. Então você tem um ano inteiro para se planejar. E aí o governo me aparece com 10 mensagens, e aí não vem dizer que nós não gostamos de trabalhar, não. Eu gosto de trabalhar. Tanto é que o pessoal fica bravo quando eu faço o vereador Fabiano fica nervoso quando eu faço 150 emendas. Eu gosto de fazer emenda. Eu vou fazer emenda. Agora, a questão é organização. Organização e planejamento. O mesmo planejamento que falta lá na Secretaria de Educação, que até hoje, Daniel, nós não sabemos quantas escolas vão ser feitas aí nessa gestão. Não temos o plano de expansão da rede, nós não temos até hoje. Essa mesma falta de organização a gente vê na hora de enviar as mensagens executivas. Então, assim, o governo precisa entender que tem uma parcela aqui dos vereadores da nossa Câmara que gosta de estudar os projetos, que se prepara para estudar os projetos, que coloca uma assessoria que tem habilidade técnica para discutir cada tema que chega aqui para a gente. Então, a única coisa que a gente quer é tempo para discutir. Só isso que a gente quer. Obrigado, presidente. Vereador Renato, com a palavra. Pela ordem, presidente. Só para também externar aqui uma vontade que também o Poder Executivo, vereador Daniel Marques, envia a esta casa ainda neste ano a mensagem na qual prorroga mais uma vez o contrato temporário dos profissionais de educação. Caso isso não aconteça, presidente, da saúde, nós temos aí a emenda já prevista no orçamento para que a gente possa dar continuidade, dar segurança também financeira aos profissionais de saúde, as contratações de RPA e também nos contratos temporários do Programa Médico de Família. Nós não podemos permitir o colapso na rede de saúde a partir do dia 1º de janeiro, vereador Leandro Portugal. Havia aqui um combinado entre o conjunto de parlamentares desta casa e também com o governo, que à medida que o contrato temporário fosse prorrogado até o dia 31 de dezembro, os aprovados no concurso público iriam ser chamados, convocados, presidente Cal, para poder guarnecer todos os equipamentos de saúde na nossa cidade, mas a gente não viu a resposta do governo na tentativa de sanar esse problema. Simplesmente, presidente Cal, o secretário de Saúde, mais uma vez, ele celebra um termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, termo de ajuste este que não foi homologado pelo Tribunal de Contas, e aí a gente tem a grande possibilidade de janeiro os usuários do serviço público de saúde ficarem sem o atendimento médico. Então a gente precisa mais uma vez solicitar o envio da 11ª mensagem executiva, vereador Douglas, para que a gente possa discutir mais uma vez e sanar esse problema que vai ocasionar para o governo a partir do dia 1º de janeiro. Não só os profissionais de saúde desempregados, como também todos os usuários da rede sem assistência de saúde. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Vereador Douglas Gomes, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Falar o que eu vou falar agora é normal, né? Já falei nessa casa que esse governo é incompetente, que não respeita essa casa, que essa casa não se dá o respeito. Eu acho que eles acreditam, olham para essa casa e acham que a gente não trabalha. Chegar 10 mensagens executivas, presidente. Eu não sei a maioria dos vereadores, mas eu leio uma a uma. Eu leio todas as mensagens executivas. Eu faço questão. Eu tenho uma equipe que estuda a mensagem executiva, mas eu faço questão de ler uma a uma. Aí sabe o que me parece, vereador Carilo? Manda um monte de mensagem
coloca um jabuti em algumas dessas mensagens e a gente não consegue captar, não consegue ter tempo para estudar. Igual a mensagem que aprovaram de 65 milhões, que eu tenho diversos questionamentos que talvez eu vou ter que fazer na Justiça. Porque não deu tempo de apresentar esses questionamentos aqui. Então, presidente, essa casa tem que se dar o respeito. A fala do vereador Fabiano foi muito boa, porque a gente precisa estudar, precisa ter tempo para estudar a matéria. Será que o governo não sabia que precisava aprovar essas 10 mensagens executivas, presidente? Será que o governo não sabia que tinha essa necessidade? E outro ponto, essa ausência dessa mensagem citada pelo vereador Carello, falando especificamente da Policlínica Sérgio Arouca. Se a renovação de contrato não for feita, nós estamos falando de menos 26 profissionais somente na Policlínica Sérgio Arouca. Pode fechar a porta, não tem como funcionar. Se hoje a Policlínica Sérgio Arouca já trabalha com um número pequeno, defasado de profissionais, imagina a partir de janeiro. Se esse contrato não for renovado. E pior que a gente não sabe o que vai ser feito. Existe o concurso, temos aprovados, teve um termo de ajuste de gestão que não foi homologado com o Tribunal de Contas, não foi cumprido, não diz quando vai ser cumprido, não diz quando vai chamar os aprovados, não diz se vai renovar ou não vai renovar os RPAs, os contratos que estão na rede, e fica nessa. Uma eminência de talvez, a partir do dia 1º de janeiro, a rede de saúde daqui do município colapsar. E a gente não vê ninguém do Executivo falar nada. Eles tratam como normalidade. Atrasam o salário de profissional e não falam nada. Não dão nenhum respaldo se nós teremos atendimento a partir de janeiro ou não nas policlínicas daqui do município. Enquanto isso, entopem essa casa com mensagem executiva. Algumas interessantes, eu passei o olho rápido. Outras, acredito que não tem necessidade alguma de ser enviada para essa casa no dia 20 de dezembro, enquanto mensagens que deveriam chegar, não chegam. Foi citado pelo vereador. O Escola Parceira. Vai deixar para aprovar igual no ano passado? Vai deixar para colocar em vigor igual no ano passado? No ano passado, o Escola Parceira começou em maio. Que eu saiba, o ano letivo não começa em maio. O Escola Parceira começou a funcionar em maio, junho. Sendo que, desde novembro, isso já estava sendo cobrado. Iniciamos o ano em janeiro, tendo reunião com o Vinícius Vu, cobrando o programa Escola Parceiro. Ele se comprometeu a enviar até dia 15 de fevereiro do ano passado. Não encaminhou, chegou nessa casa em abril e foi ser colocado em prática em maio, presidente. Então, assim, o puxão de orelha é mais nos vereadores. Que o governo é irresponsável, não tem compromisso com a população, não tem compromisso com essa casa, isso já foi posto. Agora, cabe cada vereador ter a sua responsabilidade, ter o entendimento do cargo que ocupa. Ter a noção que essa casa deve ser tratada como um poder independente e não como uma casa que é vassala do poder executivo, que é o que está acontecendo. Agora a gente vai ter que correr, analisar. Será que vamos votar todas as 10 mensagens? Eu não quero pressão. A gente vai analisar. Tem mensagem que é de grande importância, como por exemplo do passe livre para as crianças do Escola Parceira, se eu não me engano. Que é convênio. Oi? Dos convênios. Dos convênios, que é de grande importância. Esse sim tem que ser votado. Mas eu pergunto, viram a necessidade agora? O governo viu a necessidade agora para essa mensagem executiva? Então assim, presidente, é muito complicado trabalhar assim. E aqui eu chamo a atenção de Vossa Excelência do líder do governo. E a base, vocês têm que se posicionar. Vocês têm que se posicionar. O governo está tratando nós como moleque. É isso que o governo está fazendo. Então, presidente, o compromisso é após essa sessão, nós vamos para a sala do presidente. Terminamos a sessão rapidamente para discutir. Vamos analisar as mensagens para ver quais que nós iremos votar ou não. Sem pressão do governo.
né, entre nós. Entre nós. Obrigado. Pressão é força sobre superfície. Até o presidente já aprendeu. O Trump falou isso 300 vezes. Sem já fazer aprendi. fofoca. Não, isso já vereador passou. Daniel, posso falar na sua frente? Pois é. Olha só. Vossa Excelência trocou de paletó? Troquei porque o pessoal estava imaginando que eu ia sair daqui. Já pegou uma paçoquinha, já comeu uma paçoquinha? Peguei a paçoquinha. Ainda dei um docinho para ver se cresce o cabelo mais rápido. Olha só. Olha só. Tem algumas mensagens que são extremamente sedutoras aí. Daniel, Túlio, Paulo Velasco. Tem mensagens sedutoras. Porque, em tese, Douglas, quem vai se opor à prorrogação de benefícios que atingem comunidades que foram alvo ao longo do tempo de problemas de deslizamento e por aí vai? Ninguém é contra isso. O problema é que essas medidas visavam proteger pessoas vulneráveis até que outras medidas de natureza permanente viessem a acontecer. Entre elas, uma política de regularização fundiária acompanhada de política de construção de habitação de interesse social, que não saem do papel. Então é muito... Quem é que vai, em sã consciência, achar que nós não temos que discutir extensão de benefícios? Temos que estender. Mas o governo precisa aprender algumas coisas e isso a gente precisa também se mostrar duro, solidário ao Poder Executivo e às pessoas, mas duro também com a cobrança de alguns elementos. Quem são as pessoas? Ao longo desse tempo, quantas pessoas do Boa Esperança, pessoas que recebem benefícios, quantas dessas pessoas já morreram, não estão mais recebendo? Quero lembrar, tirando os benefícios sociais para desabrigados, quero lembrar que recentemente o prefeito, que vocês apoiam, não vou nem falar o nome, sempre apoiaram, sistematicamente apoiaram, foi envolvido, e não estou entrando no mérito das denúncias, em relações com empresários de ônibus. E aí eu estou prorrogando concessão de gratuidade sem quantificar. Quantas são? Quantas são as pessoas que são e devem ser protegidas? Não estamos discutindo se deve ou não ser protegida, mas quantas são as pessoas? Nós não sabemos quanto de recurso é repassado, e foi essa a razão que levou, independentemente de um inquérito, na minha opinião, frágil, mas que levou e criou constrangimentos ao prefeito Rodrigo Neves, ao Domício. Então, eu não li ainda, não vi os impactos associados a essas emendas, mas informações dessa natureza precisam constar para que, no mínimo, mesmo com a pressa que nos obrigam a fazer por desrespeito a essa casa, mesmo com pressa, nós possamos minimamente analisar. E outra coisa, Fabiano, às vezes passa a sensação que o atraso na discussão de determinadas medidas, entre elas o orçamento, passa a impressão de que é para atrasar o processo mesmo e dar tempo do governo mandar emendas aqui no final do ano. Fica muito complicado. Se as explicações estiverem abusando da solidariedade dos vereadores individualmente e da Câmara como um todo, e pedindo prorrogação de benefícios sem que nós tenhamos informações concretas, não dá para bancar. Outra coisa que relevante que o vereador Renato levantou, os contratos temporários terminam no final do ano na saúde. Nós não sabemos exatamente daqueles concursados e que aprovaram, quantos foram chamados, se foram chamados todos.
se não foram chamados todos os concursados aprovados em concurso, eu não posso moralmente, legalmente, eu não posso ficar com contrato temporário tendo pessoas concursadas a serem chamadas. E caso essas pessoas sejam chamadas e completem o quadro definido no concurso público, aí o que nós temos que discutir é, com amparo legal, a prorrogação do contrato temporário que termina no final do ano. Só que ninguém liga para isso, a base não liga para isso. Se a base, e eu estou falando a maioria da base, se a maioria da base entra por um ouvido e sai pelo outro, as demandas da população, não venham cobrar solidariedade aos vereadores que estudam cada projeto. Eu estou falando de brincadeira e simbolizando aqui na figura do Emanuel Rocha, mas na realidade é uma crítica geral a nós como um todo. É um absurdo que uma pessoa como Emanuel Rocha, que com atenção lê todas as mensagens do governo, ele dedica um tempo enorme a ele seja impedido o direito de ter paz para estudar. O simbolismo do Emanuel é porque eu posso brincar com ele, porque eu gosto dele, ele gosta de mim. Mas, na verdade, Andrigo, líder do governo, a maior parte dos vereadores não vê absolutamente nada das mensagens e querem aprovar de qualquer maneira. Então tem limite. Nós vamos discutir mais tarde o que aconteceu na audiência pública aqui. Eu quero me inscrever no pequeno expediente para discutir o que aconteceu na audiência pública, para discutir o vexame institucional que foi imposto à Câmara de Vereadores, porque a gente não conversa entre nós. Aí depois fica um monte de gente com cara de bananinha. Bananinha é o apelido do Eduardinho Bolsonaro. Fica gente com cara de bananinha olhando para um promotor na tribuna dizendo para a gente o que a gente já sabia que tinha que fazer. Quantas vezes no grupo dos vereadores o Daniel montou lá, a gente avisa e não adianta nada. Por quê? Só quer ouvir o que o Poder Executivo fala. O que nós discutimos entre nós na sala da presidência, as ponderações que nós levantamos para evitar o vexame que nós passamos, ninguém quer ouvir. E aí dá no que dá. Então eu acho, concedendo uma parte rápida ao vereador Renato, eu acho que a gente não pode negligenciar. Se a saúde colapsar, em boa parte é por ações não adotadas pelo governo, com a omissão do Poder Legislativo, que tem o dever de fiscalizar as atitudes do governo. Vossa Excelência me permite uma parte até, como Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Saúde no Parlamento, dizer que, em momento algum, nós somos contra os aprovados no concurso público. É uma demonstração clara que o governo não teve a capacidade para convocar os aprovados no concurso, uma vez que nós havíamos prorrogado o contrato de trabalho desses profissionais de saúde para que os aprovados pudessem assumir as suas funções e, infelizmente, presidente Cal, isso não aconteceu. Então, mais uma vez, a gente clama para que o governo possa enviar uma mensagem prorrogando esse contrato de trabalho para, a partir daí, convocar os aprovados no concurso público e fazer as devidas substituições. Então, a gente não pode, Paulo, permitir que, a partir do dia 1º de janeiro, esses profissionais fiquem sem trabalhar, para que vocês possam ter uma ideia, vereador, de 40 profissionais de saúde que atuam lá no Sérgio Arouca, 26 desses profissionais são oriundos do contrato temporário. 7 aprovados no concurso público e somente 6 também na modalidade de RPA. Imagina, vereadora Verônica Lima, a partir do dia 26 de janeiro, o usuário do Sérgio Arouca, sem a metade, mais do que a metade dos profissionais, vai colapsar a rede de saúde. Então, a gente está aqui, a base unida com a oposição, para buscar uma solução rápida e definitiva para que esses profissionais retornem aos seus postos de trabalho a partir do dia 1º de trabalho e aí
faça a devida transição com os aprovados no concurso público, Paulo. Essa é a nossa proposta. Ok. E para terminar, presidente, eu espero que o líder do governo, Andrigo, que foi surpreendido tanto quanto qualquer vereador com a chegada de tantas mensagens, ele esteja lendo com a sua assessoria o conteúdo das mensagens e verifique antecipadamente se lá constam todos os dados que, de maneira transparente, justifique e dê base a uma eventual análise acelerada de nós que analisamos, tá? Para que nós possamos aprovar. Não chegue lá com uma mensagem justificativa de palavras soltas na justificativa, sem que nós tenhamos os respectivos impactos financeiros, quantificação de quantas pessoas estão recebendo esse ou aquele benefício, para que nós possamos saber como é que as coisas, como é que essa banda vai tocar. Entende? E a gente precisa urgentemente analisar o comportamento da Câmara em relação a isso. É injustificável o que aconteceu com a chegada de tantas mensagens, independentemente do conteúdo de cada uma delas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel, baixa a palavra. Senhor presidente, eu acho que como todas as falas hoje são realmente questões de ordem, porque a gente precisa organizar esse final de ano, eu quero aqui primeiro fazer um comunicado tanto quanto assustador. Vereador Paulo Eduardo, presidente da Comissão de Saúde, desde o dia 5 de dezembro, não temos material para fazer cirurgias no Orense de Freitas. E assim é muito, muito ruim. E qualquer um de nós aqui, a gente é ser humano, se receber foto de pessoas com bolsa de colostomia que não podem ser operadas porque não tem grampo. A gente está há 15 dias, vereador Renato, sem material para operar no Hospital Orense de Freitas, que a gente defendeu o não fechamento do hospital aqui no final do ano passado, ainda esse ano. Vossa Excelência participou disso. E aí não dá mais assim, para a gente ficar achando culpado, ou a gente precisa achar quem resolve. Eu tenho 5 pacientes que passaram pelo CPN. A prefeitura encaixou a cirurgia do cara em Itaboraí. A gente está mandando o niteroense para operar em Itaboraí, vereador Túlio. Porque não tem material, presidente Cal, para operar hérnia, vesícula e tudo mais das cirurgias eletivas que o Orense faz. 15 dias, pelo menos, quando chegou para a gente esse problema, presidente, que não tem insumo para operar as pessoas. Eu estou com um amigo pessoal, irmão de uma grande amiga minha, que está lá no CPN e que não tem encaminhamento para operar porque não tem material. Não tem material para operar o niteroense. E aí, presidente, a gente vai... Só recebendo a vereadora Verônica Lima, desculpe. Não tem problema, presidente. Aí a gente vê aqui o vereador Renato defendendo ter minimamente pessoal para atender. Em contrapartida, todos os ofícios que a gente pede informação sobre os convocaram e nomearam quantos concursados. Não chega. O que nos foi dito, e eu estava presente, era que se colocasse o contrato temporário e convocasse todo mundo, ainda faltaria gente. Isso foi dito para a gente. E aí, por que isso acontece? Porque quando bolaram o concurso, não estudaram a demanda. Não tem outra, não pode ser outra coisa. Como que você faz um concurso que não atende o número de demanda? De médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, vereador Leonardo, a gente não consegue entender o que está faltando. Pode ser competência, como bem gritou o companheiro Azevedo, pode ser desorganização, competência, tem alguém atrapalhando. Enfim, o que não dá é para 2 anos de... Isso não é mais crise, o normal é o caos na saúde. E aí o Ministério Público, a gente senta, pede prorrogação, eles topam, conversa com o Tribunal de Contas, mas cadê o resultado do concursado, o cara que passou e não foi convocado? E ao mesmo tempo, tem solução definitiva de um concurso via fundação estatal para quem é temporário? Tem ou não tem? As pessoas não podem viver em eterna agonia. A prefeitura faz o temporário, o RPA e o concursado viver em eterna agonia, nesse ponto na saúde. E aí, presidente,
É muito ruim, cara. A nossa assessoria mostrar para a gente a foto das pessoas, tirando foto do corpo delas, para dizer, olha, eu estou há 15 dias aqui com uma bolsa de cocô que eu não posso trocar. Sabe? Isso não está acontecendo Está acontecendo em Niterói, está acontecendo hoje. Então, eu queria fazer esse apelo para que se resolva o problema dos insumos. Vereadora Verônica, no Lourenço de Freitas, é muito grave. Está muito bizarro o que está acontecendo lá. Eu não posso fazer juízo de valor se tem alguma coisa de propósito ali, se não querem mais o Lourenço. Nos pareceu que não queriam mais o Lourenço ano passado. Será que continuam desejando o fechamento desse hospital histórico, hospital escola? E aí, presidente, eu quero voltar para o assunto mensagens do Executivo no dia 20 de dezembro. Presidente, conseguirá minha presença, por favor? O vereador Douglas... Registramento do vereador Atratino. O vereador Douglas lembra que... Vereadora Beni Brioli. O compromisso de investimento de 230 milhões de A minha reais. também, presidente, por favor, desculpe. Desculpe, doutor Nazar também. É bom ter a galera chegando, porque a gente vai precisar sentar. Olha só, hoje queria só pegar pessoalmente. não esquecer que vamos terminar a sessão rapidamente para a reunião lá na presidência para discutirmos o cronograma das mensagens. Eu queria dizer que é fundamental essa reunião, presidente. É importantíssimo que alguém do governo possa mandar um representante, ou o vereador Andrigo peça assessoria para já dar uma esmiuçada nessas mensagens, para a gente sentar lá com algum tipo de entendimento, porque tem coisa que é importante. É uma pena que tenha chegado dia 20, e não é... Ano passado aconteceu a mesma coisa. Então, isso mostra uma incapacidade geral de fazer gestão. É claro que tem coisa que é louvável. Me parece, lendo uma dessas mensagens, que está autorizando, vereadora Verônica, o convênio com a escola parceira, com os convênios para aluno e seus tutores, pais, enfim, o familiar, poder pegar o ônibus de graça. Quem vai votar contra aí? Ninguém. Vamos embora, é importante. Demorou? Demorou. Chegou antes da escola parceira, mas tem outros convênios, então a gente tem que votar. Vamos votar. O que não dá é para mandar tudo no dia 20, vereador Leandro. Dia 20 surge no sistema 10 mensagens. E aí, nos priva, pelo menos a nós vereadores aqui, que gostamos de analisar, nos priva de fazer uma análise melhor, mais profunda dos temas. Eu vou dizer de novo, quanto o vereador Emanuel Rocha não pode contribuir numa mensagem que diz respeito ao orçamento, ou quanto que o vereador Leandro Portugal não pode contribuir para uma mensagem que tem cunho ecológico, ou quanto que o vereador Leonardo Giordano e sua assessoria não podem ajudar numa mensagem de cunho cultural, como a bancada do PSOL pode fazer na educação, na saúde, enfim. E aí é desprestigiar sim a casa, me perdoe, não é culpa do Cal, não é culpa do Andrigo, não é culpa minha, não é culpa nossa, mas é desprestígio, porque parece que a gente tem que se virar. A gente não é obrigado, presidente, a se virar, não é. A gente não tem essa obrigação, sob pena de a gente estar errando. A gente falou isso no ano passado, não me lembro o nome do benefício que dava um auxílio para quem trabalhou na Covid. Chegou de última hora, a gente falou, está faltando, cadê o fiscal de postura? Aí fizemos uma emenda, incluímos a CLIM, cadê a guarda? Com caos. E a gente conseguiu melhorar e ainda ficou gente de fora, como foram os fiscais de postura. Isso é um exemplo de como a gente pensa, porque a gente representa um monte de categoria, classe, bairro, não interessa, cada um na sua. Mas a gente representa essa população. E eu encerro, presidente, dizendo que a gente precisa votar a minha emenda à lei orgânica que autoriza o orçamento impositivo, as emendas impositivas dos vereadores. Porque eu acho que isso é um recado para o governo. Como que eu vou achar que tem alguém com mais capacidade de discutir saúde do que Paulo Velasco, doutor Nazar e Paulo Eduardo, que estão fazendo essa discussão há tanto tempo, são médicos, ou preside a comissão há um tempão, conhece as agruras, fala com os sindicatos, viveu a vida no hospital. Doutor Paulo Velasco é biólogo, é médico, é funcionário. Como é que não vai ouvir um cara desse? É inacreditável. Isso depõe contra o tal governo democrático do Axel,
que não mudou nada na forma do que o Rodrigo fazia, porque eu fui vereador, em 2015 e 2016 estava na casa, e todo final de ano era um caos, presidente. A gente lembra disso. Está na hora da gente, enquanto instituição, puxar a orelha do governo, organizem-se. Não vamos mais fazer. Se acontecer em 2023, não será votado. Tem projeto que precisa de discussão com audiência pública. Tem coisa que tem que votar. E aí embola tudo, vereador Paulo, e vem tudo num pacote, num momento que já era até para estar de recesso, regimentalmente falando. Rodrigo, eu quero fraternalmente isentar disso, sei que você não tem culpa disso, assim como o presidente. Agora, a gente tem responsabilidade daqui para frente. A gente precisa sentar hoje, deliberar sobre isso e mandar uma mensagem clara ao governo que não dá para ser mais assim. Porque dia 20... sabe, eu estou trabalhando operado. Eu vim para cá de Tipóia, vereador Paulo Eduardo. Estou faltando fisioterapia para estar aqui. Isso é inacreditável, pô. Não tirei licença para acompanhar esse final de ano que sabia que ia ser turbulento. Então, presidente, eu queria dizer o quão necessário é a gente estar junto quando acabar aqui. Faremos agora imediatamente a sua pauta ouvir término. Os colegas vereadores e pedir ao Andrigo que nos ajude no entendimento das mensagens na reunião posterior à sessão. Obrigado, presidente. Vereadora Verônica, por favor. Presidente, eu vou fazer pela ordem muito, muito rápido, para também não ficar chovendo no molhado, né? Senão a gente fica falando, aí fica uma coisa meio redundante, repetindo o que as outras pessoas já falaram ou repetindo o que a gente mesmo já falou. Então, serei objetiva. Evidentemente que não é ideal que na última semana dos trabalhos legislativos chegue uma quantidade de mensagens tão volumosa como as que chegaram agora. Não é o ideal, mas a gente está aqui também para trabalhar, né? E evidentemente que nós vamos ter o bom senso de, uma vez analisando as mensagens que o governo mandou para a Casa Legislativa, perceber a premência, a urgência de cada uma dessas mensagens. Eu, por exemplo, quero aqui antecipar mensagens que têm um cunho de garantia de direitos, de garantia de benefício para quem precisa. Para mim, se chegar até os 45 do segundo tempo, eu quero votar. E se não tiver 45, prorroga o jogo, porque o que a gente não pode abrir mão é de garantir o direito das pessoas que mais precisam. Acho que isso que é o mais importante. E, para ser objetiva, senhor presidente, eu tinha pedido à assessoria que entrasse no sistema legislativo até para imprimir as mensagens que o governo mandou para cá. A gente tentar fazer isso com a máxima urgência, colocar no sistema para que as nossas assessorias possam apreciar logo, né? Já estão no sistema. Viabilizar cópia para todos os parlamentares e agora mesmo proceder na reunião para a gente organizar de hoje até o final da semana, para a gente conseguir, com toda a destreza e a capacidade que o parlamento tem, de analisar as mensagens que o governo enviou para essa Casa Legislativa e dar boa resposta. Obrigado. Nós temos aqui, deixa eu pegar o projeto aqui com o Paulo. Sim, mas vamos botar só esse aqui. Nós tínhamos pautado 2 projetos, entretanto, farei a votação desse projeto, logo em seguida vamos à presidência. Projeto em primeira discussão, 119 de 2002, proíbe os postos de combustível do município de Niterói de abastecerem com gás natural veicular, desde que não apresentarem o selo garantidor. Em discussão. Desculpe, vereador Fabiano vai discutir. Presidente, eu falei na última sessão que esse projeto foi lido e foi colocado, que eu entendo que essa atribuição não compete ao legislativo dessa casa. Isso é uma questão tão somente de polícia. Por quê, presidente? Quem vai proibir um frentista que vai chegar com um carro em um posto de gasolina, mandar encher de gás, e o frentista vai dizer assim, não vou encher porque você não tem o selo, você não tem a certificação. Sabe o que o consumidor vai falar? Quem é você na fila do pão para falar isso para mim? Você vai encher sim. Aí, o que eu acho mais gravoso, além da multa, é que na reincidência o posto pode perder o seu alvará de funcionamento. Confesso, presidente,
tenho um carinho, um apreço enorme pelo vereador Emanuel Rocha. Agora, eu entendo que essa matéria, primeiro, ela tem uma legislação específica, tem que consultar a ANP para saber a veracidade de uma lei como essa, tem que certificar-se com o PROCON se tem legitimidade o frentista para fazer isso. Senão, presidente, a gente vamos estar votando uma lei que vai dar uma atribuição a um cidadão comum que não tem nenhuma capacidade intelectual para julgar, para que ele faça um juízo de valor e coloque ou não coloque GNV no combustível de um cidadão. Sabe para que vai acontecer isso, presidente? Para dar problema para o dono do posto de gasolina, o sindicato dos postos de gasolina, que vão entrar com uma ação julgando inconstitucional essa lei. Então, eu gostaria de pedir que nós novamente façamos um arrazoado, conversemos com a ANP, conversemos com o PROCON para saber se temos, de fato, poder para tal. Obrigado, presidente. Presidente. Vereador Polidoro, para discutir. É claro que, na correria, para variar, não dá tempo de nós fazermos as pesquisas que seriam necessárias. Eu não tenho a menor dúvida que as intenções e as motivações do vereador Emanuel devem ser nobres. Pretendem proteger a vida de quem está no posto, do próprio frentista, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte... Só fazer um breve reparo, eu disse capacidade intelectual, na realidade eu teria que ter dito capacidade técnica para julgar, claro, e não claro. intelectual, porque eu não Mas quero eu entendi como entender técnica. que ninguém seja ignorante, mas não é claro, isso, é técnica. O claro. frentista não tem capacidade técnica para isso. Obrigado. Nem eu, que sou engenheiro. E daí? Não é? A discussão não é essa. O que me veio à cabeça, e aí não dá tempo da gente ficar pesquisando, é se empresas não credenciadas, Fabiano, para fazer a instalação do kit gás, ao fazer a instalação, não estão automaticamente dizendo que aquele carro está homologado para usar o gás? Mas então aí tem uma complicação, porque era isso o objeto da minha pesquisa. Eu queria saber o seguinte: se eu for no lugar e disser, eu quero botar um kit gás no meu automóvel, tá? Na minha cabeça, e isso que eu queria pesquisar, se eu for a um lugar onde alguém possa colocar o kit gás, é porque aquele local foi credenciado. Vereador, só para explicar, eu sou usuário de gás há muitos anos. Sim. Nos idos de 2000, eu tive meu primeiro carro a gás, quando só tinha o gasômetro botando gás. Então, conheço bastante da matéria. As oficinas instaladoras, elas estão homologadas pelo Inmetro, pela Prefeitura, para ter a concessão do alvará. Elas têm todo um rigor na compra do produto. O produto ele tem que bater com a nota fiscal de compra, todos os cilindros de gás, ele tem uma numeração específica. Todo o kit que compõe a mecânica do sistema tem uma numeração específica. E aí o Detran, ou o Denatran, criou uma resolução criando as oficinas vistoriadoras de carro a gás. A cada ano, o usuário do carro a gás é obrigado, depois que os primeiros 2 anos estão na garantia, depois, a cada ano, você é obrigado a submeter o seu carro em uma empresa de vistoria para ele dar o laudo do teu gás. Se não fizer. Se você não fizer, quando o policial rodoviário parar, tanto estadual quanto federal, o pessoal do BPRV ou da Polícia Rodoviária Federal, vai apreender teu carro. Por quê? Porque ele não está devidamente licenciado. Não basta ter GNV no documento, você tem que portar, junto com o certificado anual, né, de licenciamento, você tem que portar o documento que diz que o teu carro está válido para uso do GNV. Esse documento é que, na verdade, é o que garante se o carro vai ser abastecido ou não, que o vereador Emanuel coloca. É esse documento. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência. Esse que ele está querendo que seja mostrado na hora do abastecimento? É isso. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, quem anda com isso? Ou pior, tem gente que não faz. E o frentista, ali naquele multidão de carro a gás, quem abastece carro a gás sabe, você é obrigado a parar o carro, sai do carro, fica uma fila imensa. O frentista,
o que ele mais quer é fechar o cilindro e te botar para fora para o outro encostar. E é o que cobra em muitos postos. Quem faz a cobrança é até outro frentista, para não criar problemas com a fila. A fila desnecessária. A fila é muito longa. Então, eu acho que a gente vai ter que ter cuidado em discutir mais, independentemente de votar ou não em primeira. Mas aí fica a análise. Eu vou passar para o vereador Abelli, que quer fazer, presidente, com sua licença, uma intervenção. Continua a discussão matéria, vereadora Beni Brioli. Obrigada, presidente. Eu acho, Fabiano, que tem 2 pontos aí que são bem precisos a gente analisar. Eu acho que o primeiro eu acho que a ideia do selo, tem alguns lugares que já fazem, óbvio que tem suas emblemáticas e problemáticas. Primeiro a gente tem aí, hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, uma proporção de acidentes sendo recorrentes nos postos de abastecimento por não ter a manutenção e autorização anual do kit gás. Acontece por N situações e N problemáticas. E esse projeto, ele traz 2 pontos para a gente analisar. O primeiro, eu concordo e eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais, porque, de fato, não é atribuição do frentista analisar quem é apto ou não para fazer o abastecimento. Sendo que existe um problema. O problema está colocado. Algumas pessoas não fazem a revisão e abastecem e acaba pondo a vida do próprio frentista, que não sabe que essa revisão é existente, em risco. Ou seja, a gente tem 2 problemas eminentes. O selo, ele traz uma garantia, que a gente consegue olhar ter 2 óticas desse projeto. A primeira o frentista não tem que avaliar, mas a segunda o frentista consegue ter uma garantia de segurança do trabalho, que aquele veículo ele está apto a não colocar a vida tanto do frentista em risco, mas também de outras pessoas ao redor. Acho que complica. Acho que qualquer mudança traz complicações e emblemáticas muito grandes. Eu não consigo ter uma análise concreta, eu acho que a gente não conseguiu ainda buscar técnicos e especialistas. Eu dei uma revisada, tem alguns lugares que fizeram isso, mas não consegui ainda ter um parecer técnico que pudesse ter uma avaliação, tanto da técnica, que é da vistoria do gás, do kit gás, também das problemáticas políticas, sociais e econômicas que iriam envolver isso no município. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais o projeto, mas, na minha avaliação, o projeto ele traz uma forma de segurança do trabalho. E eu acho que a gente falar e ter leis que consigam aplicar a segurança do trabalho hoje, em um regime de trabalho que vivem os trabalhadores cada vez mais com as suas vidas em riscos, sem muita segurabilidade, eu acho que é de valia, sim. Mas não custa que a gente possa discutir um pouco mais do projeto e ter um parecer para além do parlamento, escutar um pouco mais, aprofundar mais esse debate. Continua a discussão matéria. Para discutir, presidente. Vereador Douglas Gomes. Presidente, a matéria, eu acredito que ela é importante, vereador Manuel Rocha, para que a gente faça uma discussão e faça o debate. Só que eu não entendo por que a pressa. Na última sessão, que essa matéria estava em pauta, eu pedi vistas para a minha comissão. Eu estou analisando com alguns municípios sobre a implementação dessa lei. Inclusive, não, tem outros municípios fora do estado do Rio de Janeiro. Só que simplesmente pediram, eu amanheci com a resposta que a mensagem estava em pauta. Então, assim... Você está com vista? Sim, eu pedi na última vez, veio para a minha comissão, aí pediram para que... Deixa eu só concluir, presidente. Pediram para que trouxesse ao plenário, que a matéria seria votada em primeira discussão, seria aprovada em primeira discussão e depois ia retornar para a minha comissão para eu poder fazer uma análise. Não, em primeira.
É em primeira. Só que eu acredito que tem uma divergência ainda, presidente, da visão de como vai ser a competência, de como isso vai lidar. Imagina, por exemplo, naquele posto no Badu, 1h da manhã, você dá essa responsabilidade para o frentista falar para alguém que está ali que não vai abastecer o carro. Não, se não tá de acordo com a lei, aí você quer obrigar o dono do posto, por medida, obrigar também o profissional de falar assim, olha, você não tem um selo, então não vou abastecer o seu veículo. Então, olha o problema que a gente pode causar. Aí, multa para o estabelecimento, cassação de alvará, podendo incorrer numa segunda opção. Então, acredito numa matéria, presidente, que não há consenso. Eu tenho uma agenda marcada com o presidente do Detran, Adolfo Conder. Eu estou levando algumas propostas, algumas demandas daqui do município para essa agenda. E um dos quesitos que eu vou colocar também é referente à fiscalização desse quesito. Acredito que o Detran, por ter a autonomia e ser a autoridade competente para fazer essa intervenção, essa fiscalização, deva criar um meio, sim, porque acredito também, vereador Emanuel Rocha, que só a vistoria não está surtindo efeito. Só a vistoria anual não está surtindo efeito, tanto é que nós estamos assistindo aí diversos acidentes. Então, algo a mais por parte do Detran deve ser feito. Então, com essa agenda que eu terei com o Adolfo Conder, que é o presidente do Detran, eu vou conversar com ele para que veja a possibilidade de criar algum mecanismo para que, além dessa vistoria anual, o Detran possa fazer um trabalho de averiguação e verificação de quem não está cumprindo essa determinação que foi aprovada e é lei. Então, presidente, mais uma vez, eu peço para que essa matéria retorne para a nossa comissão. Nós vamos conversar, estamos conversando também com o PROCON, para que a gente aprove algo que venha trazer benefício para a população, não que venha trazer dor de cabeça, presidente. Obrigado. Presidente, eu queria discutir rapidamente aqui. Pois não. Tem uma pesquisada sobre o tema, já tem mesmo os municípios que têm, a próprio Rio de Janeiro, já tem um ano que está funcionando. Aí eu acho que a gente tem que ponderar o que é importante, né? Se é a vida das pessoas ou uma possível burocracia, porque, segundo consta, você sai da expensão com um documento. Agora, hoje o Detran te dá um documento de carro pelo celular, carteira de motorista hoje é virtual, você tem no celular. A gente pode melhorar para que isso também venha no celular. Agora, botar um documento no porta-luva do carro é burocracia? Em contrapartida, tem gente colocando bujão de gás no porta-mala de carro e indo abastecer, pô. Então, eu acho que o projeto é bom. Eu queria sugerir, e o vereador Douglas tem razão, que a gente vote em primeira, passe na comissão e volte, vereador Manuel. Se Vossa Excelência não tiver pressa, para a gente votar no início do ano que vem. Se Vossa Excelência achar que o vereador vamos fazer isso, então? Concorda? Vamos votar em primeira discussão e o vereador Douglas... Combinado? Vota em primeira, Vossa Excelência pega e faz a análise para o ano que vem. Ok. Combinado? Em votação... A Vossa Excelência pode se abster. Tá. Em votação, matéria. Eu sou contra a matéria. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário, vereador Leandro, vereador Fabiano Gonçalves. Aprovado. E vereador Douglas. Vamos todos à reunião lá. Vereador Renato. Presidente. Peraí, calma. Tem que ser com calma. Vereador Túlio é contra? Abstenção? Voto contra. É em primeira discussão. Vereador que é contrário? Fabiano, Renato, Leandro e Douglas. Vereador Casota também pontuou ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Rejeitado não. Aprovado em primeira discussão. Presidente. Por favor, nós vamos nossa. Por favor, vereador. Tá difícil hoje, né? Não, que nós vamos uma reunião para a gente fazer um cronograma. Não, eu entendo, Vossa Excelência, hoje está complicado mesmo. Desculpa. Não, é só pedir aos vereadores para que a gente se encontre agora, faça essa reunião às 4 horas. Você marcou 4 horas? Marquei logo assim que terminar a sessão. Logo assim que terminar. Da minha parte, quanto líder de governo, entendo que as mensagens são importantes. Todas elas são importantes para a cidade. Mas, presidente Cal, eu já estou em contato aqui, a gente está fazendo a força-tarefa aqui, em contato com todos os secretários e secretárias que envolvem as mensagens,
para a gente entender o inteiro teor de todas e possa dar aqui uma explicação a todos os vereadores. Ok, encerrada a sessão, vamos todos à presidência.